vou apresentar para vocês agora o trabalho Estudos de Funções em Tempos de Pandemia, Novas Ciências, o Novo Normal e Saberes Contextualizados. A professora Thaís Regina Miranda Martins, né, autora desse projeto, juntamente com os alunos dela, da Escola Julieta Guedes de Mendonça, da cidade de Dracena. Seja bem-vinda, Thaís, a palavra é sua. Obrigada, pessoal, muito obrigada. Deixa eu ver se eu vou conseguir... tá certo. Não sabia se eu ia conseguir ver a tela da apresentação, mas está dando certo aqui. Bom, muito obrigada pela oportunidade. Boa tarde a todos. Sou a professora Thaís da Escola Julieta Guedes, na disciplina de Matemática, e estou muito feliz em poder estar aqui com vocês e com os nossos alunos. Alguns estão presentes, que são a Alexia, a Misa, o Caio Marinho e o Luiz Guilherme. Bom, vamos lá. Então, esse estudo de funções, nós relacionamos a questão da contextualização do estudo da matemática com as situações concretas, né? Por isso que a gente pensou nesse estudo, denominado Estudos de Funções e Tempos de Pandemia, são novas vivências, o novo normal, essa situação que a gente está vivendo, e saberes contextualizados. Bom, lá na introdução, no resumo, que é o próximo slide, está falando de uma forma geral que seria esse projetinho, né? Que ele surgiu com a ideia de desenvolver um estudo relacionado às funções na disciplina de matemática, contextualizando a questão da pandemia, como nós comentamos, né? Como eu comentei a respeito da Covid-19. A metodologia envolveu uma série de ferramentas, né? Que nós utilizamos virtualmente, uma sequência didática também, e palestras virtuais, que aí, desenvolver do trabalho, vocês vão desenrolar, vocês vão entender melhor como foi. Na introdução, nós viemos fazendo uma abertura, destacando os cuidados básicos com relação à Covid-19, que é um assunto muito recorrente desse momento, né, que ainda, infelizmente, muitas pessoas ainda não estão fazendo os devidos cuidados, a gente destacou isso, contextualizando a questão do crescimento desse vírus com a matemática, e também chamando a atenção lá no último parágrafo, da questão do uso das tecnologias a favor no processo de ensino-aprendizagem. No próximo tópico, nós fizemos uma justificativa desse estudo, que já está relacionado a tudo isso que eu falei, e aí nós trouxemos a questão da BNCC, né, uma parte já como professora, depois nós vamos entrar na parte dos alunos, para relacionar essas questões destacadas na BNCC a favor do processo de ensino-aprendizagem nos estudos de matemática, né, então fala sobre aprendizagem de conceitos, aprendizagens significativas cotidianas, o uso de experimentações com tecnologias digitais e tudo mais, que foi o que a gente teve como sustentação do nosso trabalhinho, do nosso projetinho. No próximo slide, ainda sobre a questão teórica desse estudo, como professora, eu chamei a atenção para o enfoque formativo. Então, o trabalho teve enfoque de avaliação formativa, no decorrer desse estudo que os alunos desenvolveram com o protagonismo deles, as buscas deles, o trabalho feito por eles, a minha percepção como professora desse desenvolvimento, né, de uma forma formativa, entendendo quais eram as necessidades ali daquele momento para fazer as intervenções e atuando como professora de mediação nesse processo, e dando autonomia para eles desenvolverem. Agora, nos objetivos, que é o próximo slide, vai ficar mais claro o trabalho feito pelos alunos, né? Então, o objetivo eu já comentei lá no resumo, né, que é desenvolver esse trabalho de estudos de funções na disciplina de matemática, contextualizando, né, porque a gente entende como uma lacuna na disciplina de matemática, o aluno muitas vezes estuda e não sabe onde ele vai aplicar aquilo. E muitas vezes na nossa prática, como professores, a gente não percebe que está tudo muito técnico, né, está tudo muito claro para a gente, mas às vezes para o aluno não. Então, dessa situação que nós estamos vivendo, trazer o máximo possível para a realidade deles,
como eles poderiam entender o estudo de funções, que é a primeira série do ensino médio. No caso, os alunos representantes são da primeira série B, mas são 4 primeiras séries envolvidas, porque todo esse trabalho que esses 4 alunos fizeram, todas as outras salas, as outras 3 salas, e mais os alunos da primeira série B, participaram, né, com a sequência didática e com as outras atividades ao longo do percurso, né? Claro que fica enfatizado que nós temos esses 4 alunos representando, mas foi desenvolvido com as 4 primeiras séries. Então, o que os alunos fizeram como objetivos específicos? Eles desenvolveram uma sequência didática que envolveu leitura, interpretação de texto, contextualização, discussão, e a resolução de algumas situações, problemas de funções, estudos de funções, né? Depois, houve a discussão desses estudos, nós usamos o WhatsApp como uma das ferramentas, fizemos alguns encontros, foram enviadas atividades também no Google Classroom, no WhatsApp. Depois eles fizeram um estudo, esses 4 alunos fizeram um estudo sobre o cenário da Covid no município de Dracena. Então, foram levantados alguns boletins oficiais de períodos, né, de pessoas contaminadas, que vocês vão ver lá ao final dos slides. Eles estudaram esses boletins de um determinado período, analisaram, verificaram como que estava acontecendo esse crescimento, fizeram essa representação no Excel, que foi uma outra ferramenta digital que nós usamos, para eles projetarem o gráfico nesse estudo e entender mais ou menos como estava a nossa situação aqui no município de Dracena com relação ao crescimento da Covid, da contaminação, né? Depois, esses alunos eles elaboraram questões para que fosse feita uma pesquisa no Google Forms com esses alunos dessas 4 primeiras séries a respeito dos cuidados básicos em relação à Covid. Então, eles mesmos elaboraram essas questões, foi organizado esse formulário e nós disparamos para as salas e alguns alunos participaram, né? A pesquisa é amostral, nem todos participaram, mas dessa amostra nós conseguimos identificar alguns dados que depois vocês vão verificar lá para frente. Tudo com base nos questionamentos feitos pelos próprios alunos. E ao final, como uma forma de encerramento, né, de culminância, foi feito o convite para 2 profissionais, um profissional de tecnologia, um matemático da área de tecnologia e uma psicóloga, um matemático para falar sobre a importância dos estudos de matemática, e isso se refletindo na vida, dando o exemplo concreto da vida dele, né? Ele também é egresso da Escola Julieta Guedes, assim como a psicóloga, que também, como egressa, falou dos desafios do novo normal, né? No próximo slide, só está falando a respeito dos recursos, que é isso que eu já comentei. Nós usamos o Google para pesquisa, Google Forms, WhatsApp, Excel, Google Classroom e também Google Meet, né, onde foi feita a projeção dessas palestras para os alunos, além dos materiais didáticos que eles utilizaram, e o Excel também, né? A questão do problema já foi falada, que é a falta de contextualização, que às vezes os alunos têm muita dificuldade para compreender o que eles estudam em matemática. E no próximo slide, eu também já me antecipei, mas já falei da metodologia, que foi tudo isso que eu falei, como foi esse percurso que eu acabei de comentar, né? Chegando até o final, que foram feitas as 2 palestras. Nessas palestras, após as palestras, os alunos fizeram pequenos textos comentando, né, que eles compreendem, como eles compreendem a importância da matemática e como eles sentem esse novo normal, né, na vida deles, que está sendo muito difícil para todos, como eles estão lidando com isso. Eles fizeram pequenos textos que foram enviados para mim. E nós discutimos em alguns áudios, né, trocados pelo WhatsApp. Quanto às expectativas, os resultados, depois, como professora, fui tentar fazer uma análise de como esse percurso refletiu. Então,
eu separei por blocos, né? O primeiro bloco, no próximo slide, ele foi separado pela questão de como os alunos relacionam os estudos abstratos da matemática a situações concretas. E aí, desses 4 participantes, uma participante disse que entende que a matemática está muito presente na vida, né? Muito presente, inclusive, agora na fase que nós estamos vivendo, né? Um outro aluno disse que as funções ajudou ele a perceber a evolução dos casos na nossa cidade, que ele não tinha, talvez, isso muito claro. E aí, com os gráficos, ele percebeu. A outra disse que ela também entendeu que se alastrou muito rápido na nossa cidade a disseminação desse vírus, né? E um outro estudante comentou que ao longo dos meses foram acontecendo essas contaminações, que ele também observou isso no gráfico. Então, eles deixaram claro que relacionar a questão do concreto com o teórico é melhor para eles compreenderem determinados cenários, né? No próximo slide, eu separei como essas questões tecnológicas poderiam ajudar. Aliás, essas atividades inovadoras poderiam ajudar no processo de ensino-aprendizagem. Um dos alunos disse que foi muito interessante, muito diferente participar do projeto, que foi diferente do que ele já tinha feito, bem diferente de coisas que ele já tinha feito, né? E o outro, que foi muito interessante para ter um conhecimento maior e mais experiência. Quanto aos recursos tecnológicos, um aluno disse que utilizar o Excel foi interessante para ele organizar datas e números e projetar o gráfico automaticamente. Então, às vezes eles mexem muito bem no computador e na internet e tudo mais, mas às vezes, num contexto de estudo, não se atentam sobre as facilidades dos recursos para eles estudarem, né? E ele destacou que foi tudo muito automático, e é muito automático, né? Projetou ali rapidinho no Excel. E uma outra aluna que ajudou a compreender o fenômeno analisado por meio do gráfico, na verdade, funções, mas não desse determinado estudo da nossa cidade, que não gerou a função, mas de outros estudos também que nós projetamos no gráfico, eles desenvolveram outras situações, problema, com funções, e a compreensão desse plano cartesiano. No outro bloco do próximo slide, eu separei a questão da valorização, porque apareceu uma das respostas focalizadas em valorização, porque uma aluna disse que é muito gratificante poder saber que confia em minha capacidade, porque, na verdade, gente, quando a gente coloca o aluno para fazer, ele se sente, às vezes, num primeiro momento, tímido, mas que esse processo, esse movimento, aos poucos, os alunos gostam muito e eles se sentem valorizados, né? E com certeza isso faz muita diferença no processo de ensino-aprendizagem. No próximo slide, foi tratada a questão do virtual, né? E aí, sobre aquelas questões que eles elaboraram para disparar no Google Forms para fazer a pesquisa amostral. Então, uma das questões, aliás, o contexto geral, queria saber se, de acordo com a questão da Covid, né, quais as principais formas de prevenção. Então, quando nós estudamos esses resultados, no próximo slide, os alunos, todos eles tiveram conhecimento do resultado, né, foi dado um feedback para eles, inclusive para eles escreverem um pouquinho como uma forma de atividade sobre isso, né. Na primeira questão perguntava, você sabe qual a distância mínima exigida pelos órgãos para evitar o contágio da Covid-19? Então, eles colocaram 90% que sabiam, né? 10% que não sabiam. Então, essas questões foram os alunos que elaboraram. A outra questão, você pratica o distanciamento? Aí teve uma determinada divisão. A maior porcentagem que mais ou menos, a alaranjado ali pouco e azul muito. Mas esse azul tá menor do que os outros 55% de mais ou menos. Thaís, e na terceira questão, tá? Seu tempo falta 1 minuto. E na terceira questão,
se estavam tomando os cuidados necessários. E a gente ia analisando esses dados, depois os alunos colocaram a opinião deles, no que precisava ser melhorado, e assim foi encerrando, na verdade, os estudos. Só coloca para a gente encerrar, fazendo favor, o anexo que mostra, acho que é o penúltimo anexo, a foto dos resultados que eles analisaram. Aí foram os estudos que eles fizeram, os estudos. Acho que é um pouquinho, mas não tem problema se não aparecer, que os boletins que foram levantados. Tá ótimo. Terminou, Thaís? Terminei, sim. Só agradecer a oportunidade aos alunos que estão aí também presentes, à gestão da Escola Julieta Guedes, e dizer que foi muito interessante desenvolver esse projeto com todos.